Bom dia, paz e luz a todos, mais um domingo de estudo, o penúltimo do ano, né? Esse ano nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui, já estamos quase chegando à metade da obra e viemos aqui para mais um domingo estudar o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E com ele nós temos aprendido muito, né? E que tenhamos na manhã de hoje as boas vibrações dos espíritos protetores desta casa, para que possamos avançar mais um pouquinho, um degrau a mais na nossa evolução espiritual. O capítulo de hoje é o 89 e o título dele é O Fracasso de Pedro. É um título que nos deixa assim intrigados, né? Pedro, que foi um apóstolo que acompanhou Jesus na sua caminhada, fracassou? Teve fracassos? Como? Então é um título que nos deixa intrigados. E Emmanuel, com toda a sua luz, com toda a sua, através de um pequeno, né, versículo ali, que está em Mateus 26:58, que parece uma simples descrição de algo que aconteceu naquele tempo, vai nos dar um ensinamento muito grande. Ele vai nos mostrar muita coisa através desse pequeno versículo. Hoje nós vamos refletir e aprender com o fracasso de Pedro, mas não com aquele olhar de julgamento, né? Nossa, Pedro fracassou, Pedro fez isso. Não, não é com esse olhar. Nós vamos olhar para aprender, tá? Para que esse fracasso dele, para que isso possa nos ensinar, para que sirva de aprendizagem para nós, sirva de exemplo para que a gente nos vigie, para que nós olhamos para nós, para que isso não aconteça conosco. É um exemplo, é uma aprendizagem, né? A gente podia pensar assim, mas Pedro, não, enquanto espírito de muita luz, não gostaria que falássemos do fracasso dele. E não, muito pelo contrário. Os espíritos de luz, eles gostam, eles não se importam que nós refletimos os deslizes, os fracassos que eles tiveram, desde que isso sirva para a nossa aprendizagem, que isso sirva para nos ajudar a evoluir, né? Pedro fica até feliz em saber que isso pode estar servindo de aprendizagem para a nossa evolução. Quando tem a parte, quando Paulo está preso e ele vai ser encaminhado para Roma, né? Porque ele, como cidadão romano, ele tinha esse direito de pedir para voltar à sua pátria, para poder cumprir lá, ficar lá. Todos os cristãos ali, da onde ele estava em Cesareia, eles vão até o porto para se despedir de Paulo. E há uma comoção imensa entre todos os cristãos que estão ali, beijam a mão de Paulo, agradecem por tudo que ele fez. E quando eles já estão indo para lá, Lucas, que está junto com Paulo, muito emocionado, ele fala que ele vai escrever sobre isso, né? Sobre esse momento,
sobre todos os agradecimentos que ele recebeu, tudo que ele fez para os outros. E Paulo responde: não fale das minhas virtudes, das virtudes que não tenho, mas sim dos meus fracassos, das minhas quedas, para que todos no futuro tenham esperanças que, assim como eu, que estava tão perdido, consegui ser resgatado e refiz o meu caminho. Que eles saibam que também poderão, mesmo que às vezes caiam, se reerguer e fazer um caminho diferente. O versículo que Emmanuel coloca aqui fala assim: e Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Então, essa descrição é quando Jesus já está preso, é levado até os discípulos. Então, são aqueles momentos finais, os momentos que antecedem a crucificação de Jesus. Está em Mateus 26, 58. Nós sabemos que esse momento que antecede, Pedro nega Jesus 3 vezes, né? Houve 3 negativas de Pedro em relação a Jesus. E Emmanuel quer nos levar a uma reflexão de que esse fracasso de Pedro, essa negação de Pedro, não é uma coisa que já estava determinada, não é uma coisa que já veio programada. Pedro tinha que negar Jesus naquele momento. Não, isso não veio determinado. Pedro aprendeu muito, sim, com esse momento. Ele aprendeu demais, mas ele poderia ter aprendido de outras maneiras. Não assim, aprender de uma maneira que causou a ele tanta dor, tanto sofrimento, porque ele sofreu muito com essas negações, doeu muito a ele ter negado, né? Então, ele poderia ter aprendido de outra maneira, porque quando nós aqui chegamos, nós chegamos com uma programação, sim, mas não é uma programação de fracassar, de errar. Nós voltamos, né, reencarnamos com a programação de evoluirmos, de aprendermos, de mudarmos, nos tornarmos moralmente melhor. Então, essa negação de Pedro não estava programado. Jesus o advertiu várias vezes antes que isso iria acontecer. Ele poderia ter, mas ele tinha o livre-arbítrio e foi assim que ele escolheu. Existem tendências de acordo com a evolução do espírito, lógico. Depende da evolução, a gente vem com algumas tendências. Mas nós temos o livre-arbítrio para poder vencer essas tendências. Ele quer nos mostrar, Emmanuel, o que houve por trás dessa negação, né? Houve muita coisa por trás disso. Claro que Pedro aprendeu muito com a negação, mas ele poderia ter aprendido e se fortalecido através de outros caminhos. Não é só caindo que nós aprendemos. Jesus, ele não veio ao mundo para que nós errássemos. Ele veio para mostrar que a gente não precisa ficar batendo a cabeça, fazendo curvas no caminho para chegar ao lugar certo. Ele veio nos mostrar o caminho reto.
mas isso aí depende de nós. Chegarmos e irmos pelo caminho reto ou pelo caminho cheio de curvas. Nós vamos sim evoluir, mas aí demora mais, né? Vai um tempo maior. Aí Emmanuel começa assim: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. Então, através do fracasso, nós aprendemos sim, mas podemos aprender de maneira menos dolorosas. Nenhum espírito reencarna com a proposta de fazer o mal, de afastar-se da lei do bem. Nós não viemos com essa programação, né? O que existe são acontecimentos que fazem parte do planejamento reencarnatório. Então, por exemplo, uma doença, isso sim pode ser um planejamento, algo que a gente já planeja antes de reencarnar, passar por aquela doença, aprender. Mas outras coisas que levam ao mal, que nem nós tivemos esse dia, o menino lá de Assis, a crueldade. A pessoa que fez isso, ela não veio com a programação de realizar esse ato. Muito pelo contrário, ele veio para superar isso. Provavelmente em outra encarnação ele tenha essa tendência a isso, e ele veio agora para vencer. E infelizmente ele seguiu pelo caminho errado e não venceu. Ele cometeu um ato tão cruel daquele jeito. Nos atos da vida moral, né, quando a gente decide o que vai fazer, não existe determinismo, não vem determinado. São coisas que nós decidimos através do livre-arbítrio. E isso Kardec deixa muito claro, né, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, que somos nós que decidimos. Algumas coisas vêm sim programadas, porque nós necessitamos daquilo. Uma doença, alguma coisa muito difícil que passamos na vida. Mas atos cruéis, maldade, isso não. Pedro não estava determinado a negar Jesus. Mas como isso aconteceu, já que isso aconteceu, que nós aqui, nesse momento, nessa vida, possamos aprender com isso. Nós não estamos destinados a errar. Mas se isso acontecer, que ao longo da nossa vida acontece várias vezes de errarmos, que a gente possa aprender e aproveitar isso para nos reerguer e nos tornarmos pessoas melhores, né? Que a gente possa aprender com os nossos erros. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. Então, essa negação de Pedro sempre teve muita discussão em cima disso. Se ele já tinha vindo com ele já tinha vindo determinado a negar, se não, então isso causou sempre muita discussão, né? E nós estamos aprendendo que não, ele não veio determinado a isso. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Olha que perguntas tão fortes, tão importantes para nós. Quer dizer, então, que Pedro, ele veio para negar,
Ele acompanhou Jesus todos os anos, 3 anos acompanhando junto com Jesus, e nos últimos momentos ele teria que negar, ele não ajudaria Jesus? São perguntas muito fortes que nos levam a refletir. Já estava determinado isso? E Emmanuel continua: útil nesse particular é o exame de sua invigilância. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Pedro, ele foi invigilante, porque Jesus o advertiu várias vezes antes que ele ia cair, ele ia ser testado, e ele achou que não. Imagina que ele estava ali do lado de Jesus até a morte, em qualquer situação. E Jesus o avisou, Jesus falou. Mas Pedro foi invigilante. A gente sempre aprende, né? Vigiai e orai. E nesse momento, ele não vigiou. E ele abriu alguma brecha para esse ato que ele teve. Ele foi invigilante. Vários momentos Jesus o alertou. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem eles dizem que eu sou? Aí os discípulos disseram várias coisas, que ele era Jeremias, que ele era um dos profetas que tinha voltado. Aí ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus volta-se para ele e diz: bem-aventurado és tu, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou isso. Jesus diz a ele que nesse momento ele teve uma intuição do alto para dizer quem era Jesus, né? Nesse momento, os benfeitores o intuíram. Passado algum tempo, Jesus sempre o alerta os seus discípulos, dizendo tudo o que ele iria passar. Ele alertou os seus discípulos de toda a sua caminhada daquele momento até a crucificação. E numa dessas vezes, Pedro, que ainda estava com aquele pensamento materialista ele ainda via muitas coisas do mundo e não as coisas do alto, ele fala para Deus que não, imagina, que ele não iria, ele fala para Jesus, que ele não iria passar por isso, porque Deus não permitiria, como se Jesus fosse assim, diferente dos outros. E Jesus diz a ele: afasta-se de mim, Satanás. E não Satanás, como a gente aprendia. Satanás, ele é o símbolo do mal, né? Não existe aquele que a gente vê de chifrinho, rabinho, não. É a simbologia do mal. Afasta-se de mim, Satanás, porque você compreende as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Porque nesse momento em que Pedro fala a Jesus que não iria acontecer, ele não iria passar por isso, ele estava pensando materialmente, né? Que o reino de Jesus era aqui na terra, e não era. O reino de Jesus era nos céus, né? Então, nesse momento, Pedro pensou aqui, nas coisas materiais. Por isso que Jesus fala para ele: afasta de mim, Satanás, né? Que ele viu que Pedro,
Como antes foi intuído por benfeitores espirituais, nesse momento ele estava sendo intuído por espíritos não tão elevados assim. Antes ele tinha sido instrumento do alto e depois instrumento das sombras, porque estava pensando materialmente, deixando o egoísmo falar mais alto, pensando em Jesus como um poder do mundo e não da espiritualidade. Pedro ainda não estava preparado a renunciar e a seguir Jesus, a seguir Deus, a seguir o Evangelho. Jesus o advertiu várias vezes, assim como também acontece conosco. Nós somos advertidos várias vezes sobre as coisas e muitas vezes nós não damos atenção. E essas advertências, elas podem vir através de um livro, através de um conselho, através de uma palestra. Quantas vezes a gente vem ao centro assistir uma palestra e sentados aí nós pensamos assim, nossa, o que ele está falando está servindo para mim. E realmente, nós somos colocados no lugar certo, no momento certo, para ouvir aquilo que precisamos. Agora, se vamos aproveitar isso, já depende só de nós, né? Se nós vamos aproveitar esse momento para aprender alguma coisa, já depende só de nós. Grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatentos. Então isso continua se repetindo ainda hoje, a negação de Pedro, porque nós ainda continuamos invigilantes, continuamos desatentos com aquilo que está nos aparecendo, né? As advertências, nós sempre somos advertidos e continuamos invigilantes. Mas não é porque estamos invigilantes e às vezes erramos, damos um tropeço, que nós não vamos aproveitar isso para melhorar. Vamos aproveitar aquele erro, aquele tropeço para nos tornarmos melhor, né? Para evoluirmos. O alto, ele nunca nos dá provas que não tenhamos recursos para superar. Tudo aquilo que passamos, o alto está ao nosso lado. Os espíritos benfeitores estão conosco para que a gente possa passar por aqueles momentos, para que a gente possa aprender e fazer diferente. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o Mestre de longe, ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Então, de uma simples descrição, nós podemos tirar um aprendizado enorme. De longe. Por que de longe? Porque o seu coração ainda não estava tão perto de Jesus assim. Pedro o acompanhou sim durante 3 anos. Viveu com ele durante 3 anos. Acompanhou todos os ensinamentos de Jesus durante 3 anos. Ele fisicamente estava perto de Jesus, mas o seu coração ainda não. 3 anos convivendo diariamente com Jesus, ouvindo suas lições, trabalhando com ele, Pedro ainda não estava convertido. Estava
no Evangelho, mas ainda possuía muitos interesses pessoais. Ele se preocupava com o seu trabalho, ele se preocupava com as pessoas que conviviam com ele. Ele não estava pronto a renunciar a tudo ainda, né? Por isso que fala assim, que ele ficou ao longe. Ele ficou no pátio do sumo sacerdote. O que isso quer dizer? Representa os interesses do mundo, porque quem estavam ali? Aquelas pessoas que ainda não tinham o conhecimento espiritual, né? Pedro naquele momento, ele estava dividido, ele estava servindo a dois senhores. Ele estava entre Jesus e Mamon, ele não sabia, ele estava dividido, ele ainda estava entre as coisas espirituais e as coisas materiais. E ali junto com ele, a maioria estava assim. Por isso que ele estava, o pátio do sumo sacerdote representa isso, né? Representa as coisas materiais ainda do mundo. Depois fala, assentou-se entre os criados. Ele ainda estava acomodado entre aqueles como ele, que ainda estavam servindo ao interesse do mundo. Ele pensava nos incômodos que ele teria se ele fosse seguir Jesus naquele momento, né? Se ele escolhesse Jesus e vivesse o Evangelho, ele estava pensando em tudo que ele ainda poderia perder. Ele não estava pronto a renunciar. Quantas vezes nós também não fazemos o mesmo? Não fazemos o que o Pedro falou? Queremos sim servir a Jesus, mas queremos manter as coisas do mundo. E isso é difícil, não se pode, né? Não se dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou vivemos o Evangelho como um todo e há uma mudança nos nossos hábitos, ou não vivemos o Evangelho. Porque nós sabemos que seguir o Evangelho de Jesus é mudar, é deixar muita coisa para trás, é nos mudarmos moralmente, desde o pensamento até as nossas atitudes. Não dá para viver os interesses mesquinhos, egoístas, materialistas do mundo com os interesses divinos da humildade, da caridade, da humildade. Não dá. São coisas totalmente contraditórias, avessas, diferentes. Ou eu vivo o mundo, ou eu vivo o Evangelho. Eu vivo aquilo que Jesus nos ensinou. Não dá para viver as duas coisas. Ah, mas eu estou com raiva daquela pessoa. Ah, mas não tem problema, deixa aqui um pouquinho, não tem. Não. Ou eu perdoo e me livro, aprendo, ou não tem como. Eu tenho que ter essa mudança moral. E isso a gente aprende sempre, que a gente tem que mudar moralmente. Quando fala ver o fim, ele ficou de longe, ele não estava participando. Para ele não estava participando daquilo que estavam fazendo com Jesus. Ele estava guardando uma distância conveniente, né? Ele e nós ainda pensamos assim, o Cristo, para mim, ainda é aquela coisa distante, né? É demais para mim. Como que eu vou viver como Jesus viveu? Imagina, não consigo. Isso foi ele, eu não consigo, né? Nós ainda pensamos assim. Eu oro para ele, eu leio alguma coisa dele,
mas eu não renuncio às coisas da minha vida, às coisas materialistas, né? Eu ainda não encaixo muito a vivência de Jesus, os ensinamentos de Jesus na minha vida, para que eu mude. São mudanças que eu ainda não quero fazer, né? Porque eu não quero renunciar àquela mágoa, àquele ódio, ou alguns vícios que eu tenho. Então a gente ainda não vive. Mas isso quer dizer que nós nunca vamos viver? Não. Por isso nós estamos aqui, aprendendo. Por isso nós ainda erramos, porque nós estamos aprendendo. A nossa finalidade é essa, é conseguir viver segundo o Evangelho de Jesus, segundo Jesus viveu. Ainda temos as nossas falhas, mas estamos procurando melhorar. Então, quando a gente pensa assim, eu vou deixando Jesus longe, eu busco Ele quando eu preciso, nas horas da aflição, nas horas dos problemas eu procuro, eu vou lá, eu rezo, eu peço, mas no meu dia a dia Ele fica lá, né? De longe. E Emmanuel, ele, numa parte aqui, ele fala assim: leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância. Então foi o que eu falei, nós continuamos errando ainda por vermos o Cristo à distância, não trazermos Ele para dentro de nós. Receosos de perderem gratificações imediatistas. Porque viver com Jesus, viver o Evangelho, segundo Jesus, são coisas que vêm a longo prazo. E as pessoas querem para o já, para o agora. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras entre os servos das convenções utilitaristas, assentando binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Aqui, Emmanuel, ele usa até de um tom de graça, né? Porque ele diz que nós ficamos tão longe observando os outros, se o outro está acertando, se o outro está fazendo certo, nós ficamos de longe cobrando o outro, criticando o outro, mas nós estamos tão longe que nós usamos binóculos para enxergar o erro do outro, porque a gente está muito longe, está muito distante do outro. A gente está olhando o que o outro está fazendo com um binóculo, porque a gente está longe, e não está olhando a nós mesmos, não estamos fazendo as nossas mudanças, não estamos comprometidos de fato com a causa da nossa mudança, para sermos melhores instrumentos de Jesus. E ele termina falando assim: todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Emmanuel conclui que se não fizermos as fundações firmes, quando nós vamos construir uma casa, se a fundação não for firme, não tiver forte, na primeira tempestade, essa construção é derrubada. Ela se vai. Qualquer projeto nosso de felicidade, de paz, de harmonia, que não se sustente em bases sólidas no coração da gente, né, que está ali dentro de nós, que
faça com que a gente mude intimamente e efetivamente, tudo isso vai desmoronar, não vai ficar. Pois aquilo que estávamos construindo não era verdadeiro, não era real. Nós temos que mudar, sim, nos melhorarmos, sim, mas com bases sólidas. E como que a gente consegue essa base sólida? Estudando, seguindo os ensinamentos de Jesus, seguindo o Evangelho. Mas que também nós saibamos converter essas lágrimas, essas amarguras, assim como Pedro fez. Porque Pedro fracassou quando negou, mas ele aprendeu com isso. E depois nós sabemos toda a sua trajetória. Ele não errou mais? Ele não caiu mais? Não, ele errou sim. Ele caiu outras vezes. Mas aí ele já tinha uma maturidade, uma experiência, ele já tinha um crescimento maior para aproveitar aquilo como um ensinamento, como uma lição. Mas que saibamos converter as lágrimas e amarguras, que, assim como Pedro fez, que disso provém em estímulo para nos levantarmos e fazermos diferente. Que isso nos torne fortes, que tenhamos uma construção forte e possamos, com os nossos erros, melhorarmos, aprendermos e nos tornarmos melhor, assim como Pedro fez. O trabalho no bem é a muralha defensiva contra as tentações, assim disse Paulo. Que não venhamos a fracassar, nem cair atribuindo a fatalidade àquilo que é fruto da nossa invigilância. Temos o costume de falar, isso aconteceu porque tinha que acontecer. Não, não tinha que acontecer. Poderia ter sido diferente. Nós é que fomos invigilantes e não vimos que aquele caminho poderia não dar certo. Que a partir de agora nós podermos sermos mais vigilantes, aproveitarmos as coisas que estamos aprendendo para nos vigiar, para vermos que podemos sim aprender, não precisamos aprender com sofrimento, podemos aprender de maneira diferente. Que a fala de hoje que possa, nos servir numa simples descrição que estava lá, porque parece uma simples descrição, onde Pedro estava, com quem ele estava sentado, a gente veja que tem uma reflexão enorme, que quis dizer muito mais para nós e que a gente possa aprender com tudo isso. Um bom domingo para vocês, um Natal abençoado, que não esqueçamos, que é o dia em que Jesus nasceu, que veio ao mundo para nos ensinar, possamos ter Ele sempre em nossos corações e que seja muito abençoado para vocês esse Natal, o ano que vai se iniciar e que nós possamos estar ano que vem todos juntos aqui novamente, aprendendo e nos tornando melhores. Obrigada.